Eu não duvido mais Pesquisa nada, do Senado que você trouxe um embate aqui, muito competente, Isso, inclusive. Foi. Muito obrigado. Agora que o Emílio não está aqui, né? Como ele errou na colocação, né? Foi muito mal, Caramba, Daniel. Foi muito mal naquela colocação. Foi muito bem, Rogério. Obrigado, agradeço. E quando trouxermos de novo novas pesquisas, eu vou provar aqui o meu ponto. Se quiser voltar naquele assunto, porque agora começou falando pelas costas. Agora que não está aqui, você tem o seu tempo. Não, mas é isso, é isso. Você que tem que controlar o tempo. Não, ontem aqui, para quem não estava, né, na nossa audiência, teve uma discussão em relação ao Senado de São Paulo. E a pesquisa aponta, segundo a Paraná Pesquisa, que existe uma preferência, principalmente aqui os eleitores de São Paulo, pela Marina Silva em primeiro, segundo Simone Tebet, e logo na sequência vem o Derrite. Aí o ponto que o Morgado colocou aqui é a relação das pesquisas e também que isso muda, porque ela desidrata. Ela vem desidratando, e não estou falando fisicamente, certo. Desde 2010. 2010, eu até mandei aqui, eu fiz a pesquisa certinho. Fiz lição de casa. O Bernardo, atenção Bernardo, olha só, em 2010 para presidente, ela teve 4.800.000 e tantos mil votos, certo? 2014, presidente de novo, ela aumentou os votos, certo? Porque ela estava no hype que naquela época não tinha polarização, um e outro, não tinha. Tinha a opção de uma terceira via, onde as pessoas estavam descontentes, certo? Certo. 2018, chega Bolsonaro. Como presidente, e isso eu tô falando aqui, ó, no estado de São Paulo, porque é para onde ela vem, tá certo? No estado de São Paulo. Isso. Aqui em 2018, ela teve 251 mil votos no estado de São Paulo, ou seja, de 5 milhões, ela caiu muito. Em 2022, já não era mais presidente, era para deputada federal, a mesma votação. E mesmo a mesma votação, aqui no estado de São Paulo, que foram as pessoas que votaram, ela perdeu o voto ainda. Sim. Então, por que eu digo isso? Eu falei ontem e volto a falar. Porque hoje ela é ministra, ela fez muita coisa que tem gente que não concorda, e eu acredito que ela vá perder mais votos ainda. Então, essa é a questão. A Dilma começou assim também quando perdeu. Exato, e tem outra, quando eu falo das pesquisas, pôr a tela pra mim aí, velho, é uma barbaridade o que acontece. Olha lá, ó, Datafolha, Senado, São Paulo, votos válidos, Suplicy, 19, Mária Gabrilli, e o Major Olímpio também estava em terceiro lugar. O que aconteceu? O Major Olímpio foi o senador votado. Mudou o jogo. Pois é. Aí tem também em 2022. Márcio França lidera a disputa pelo Senado em São Paulo com 47%. O Marcos Pontes... Marcos Pontes estava foi o cara... E ganhou de braçada. Exatamente. Por isso que eu falo isso. Não só a questão das pesquisas sempre apontam talvez preferidos. E no final a gente vê um resultado diferente. E aí isso desencadeia também o lance dela perdendo o voto cada vez mais. Talvez se analisasse outros estados, talvez ela escolheu o estado errado, porque ela está perdendo voto aqui. O que tem que levar em consideração também, isso que o Morgado está falando, é que na maioria das vezes essas pesquisas são feitas com, sei lá, 2.000 pessoas em um ou outro bairro determinado. Então isso muda pra caramba. Não, perfeito. Sem questionar só a eficiência da pesquisa, tem uma coisa que o Sami, eu acho que você é muito bom nos números, que eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: quando você tem uma pesquisa eleitoral, você pode influenciar, né, o voto, né, da turma que só olha a pesquisa. E a gente viu isso muitas vezes, a pesquisa, né, ela acertar e às vezes não. Qual que é a sua análise sobre a parte numérica, se influencia ou não o voto? Na verdade, a pesquisa, ela tem, se for uma pesquisa feita adequadamente, ela tem que pegar uma amostra que representa o público todo. Perfeito. Então, por exemplo, o que o Gueray falou, se pegou só um bairro, e é um bairro que tem uma classe social muito diferente da média, ele vai ter viés. Então, a pesquisa, normalmente, é uma amostra estratificada. Então, você tenta tirar a representação. Perfeito. Agora, se por um lado a pesquisa tem todas essas boas práticas, por outro, a gente tem visto, historicamente, erros enormes das pesquisas. Sim, mostrei. Inclusive, errando o ganhador, não é só percentual, não. Então, o que a gente pode dizer é que não tem motivo para oscilar, tanta oscilação de uma pesquisa para outra e nem para a urna. Então, a confiança das pessoas na pesquisa diminuiu muito. Para mim a pesquisa, o que eu falo, justos. A pesquisa para mim nada mais é que um comercial. E ontem muita gente mandou inbox para mim falando, é isso, que tem gente que falou, pô, aqui em casa, quando, né, pessoas que não acompanham tanto a política, vê uma pesquisa dessa e fala, ela tá liderando, pô, vou votar nela. Então funciona mais como uma propaganda da pessoa do que mostrar a realidade. Assim, eu mostrei.
com fatos aqui. Então, Não, é sim. Eu acho Boa. que essa discussão ela é válida, porque a pesquisa, o cara que é indeciso, ele tá vendo quem tá em primeiro Sim, e muitas vezes acaba olha indo aquele pra esse número lado, e exatamente. nem vê a proposta do candidato. Isso acontece também Só no... que quando cai a bigorna da realidade, nós vê o Major Olímpio, a gente vê a Dilma lá em Minas Gerais como foi, também não foi, e a pesquisa indicava. Então, assim, a gente sabe como que é, né? Que Bom, mais? Uma aula do Data Gordão. Obrigado, aqui, Data Gordo. Data bolha. Data rolha. Data rolha. Só nos resta agora falar sobre economia com o competente Samidana, por favor. Roda a vinheta. Foca na economia. Foca na economia. Foca na economia. Samuel Dan. Economia. Muito obrigado. Puxa frango. E aí, Samidana? Puxa a mala. Puxa frango. Olá. Tudo bem. Uma notícia eu já dei, então não me cobrem muitas. Já dei muitas dicas, mas chegou a hora de falar de algumas outras coisas. Olha só. José Guimarães tomou posse como ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Ou seja, ele é o responsável pela articulação política do governo com o Congresso, substituindo a Gleisi Hoffmann, Certo. que, por sua vez, saiu para se dedicar à candidatura do governo do Paraná. Guimarães é deputado federal pelo Ceará e uma das vozes lá do PT no Congresso. Que coisa, hein? Aí ele resolveu falar, logo de cara, das taxas, ou melhor, da taxa das blusinhas, que é aquele imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50 em plataformas como Shopee, Shein e AliExpress. Guimarães diz que o tributo é um dos principais motivos do desgaste político do governo. E vale lembrar que semana passada o Lula falou que achava a medida desnecessária. E aí começa o seguinte. Diga lá. O Lula acha desnecessário agora, que está em época de eleição. Quando foi implementado para ganhar dinheiro, para arrecadar, ele não achava. Inclusive, ele falou recentemente que o Haddad foi o melhor ministro Sim. de todos os tempos. O Oconcur. Sim. O Oconcur. E aí é o seguinte, eles falavam que era para proteger a indústria. Agora não precisa mais proteger a indústria. Eu sou a favor de não ter essa taxa. Mas, de qualquer forma, a gente vê uma narrativa malhável conforme chega a proximidade das eleições. José Guimarães? Outra coisa, que foi... É o José Guimarães. José Guimarães. O do dólar lá? O José Guimarães é o da cueca? taxa. Ah, do dólar da cueca. Ah, ele também é do dólar da cueca? É, Essa eu não opa. sabia. Opa. Tá vendo como a turma esquece? Ó, turma. Eu já tinha esquecido. Cuecão, vocês bem lembram, lembrado, não? É o Morgado. cuecão? Só pra lembrar, só. Bem lembrado, Morgado. Só pra lembrar. Eu tinha esquecido. Outra coisa imagine só, Morgado, você é um empresário, Sim, aí tem. sim. Você resolve produzir capinha de celular. Sim. Que é um negócio que fica garantia. abaixo dos $50. Aí tem um cenário de taxas de concorrência. Aí no meio do jogo eles mudam. E o Brasil sempre muda as regras. Campeão disso, né? Evidentemente, isso acaba afastando os empresários. Você fala assim, esse país não é sério. Eu chego, tem uma taxa, depois de 6 meses tem outra, depois de 1 ano tem outra, é bagunça. E é por isso que a gente tem uma taxa de juros tão alta, porque o risco aqui é gigantesco. E só para falar sobre isso, que você pontuou as narrativas, né, no governo do Lula, ele defendeu naquele momento, né, a taxar as blusinhas e depois recuaram, como você falou aqui. Não, teve até na Choquei, se você vê lá quando a Choquei... Tem post falando que não ia passar pro consumidor, gente. Não, tem post acho de que a gente de Janja lá. falou. Foi isso aí. Foi um show de vergonha. Que virou meme. Pois é. Que não vai taxar, é só a empresa, Pois não o é. consumidor final. Exatamente. Quem paga é a empresa. Se o Choquei defendeu, bicho. É isso aí. Que mais? Que mais? Seguinte, tivemos aí a dívida pública subindo e, segundo o FMI, vai alcançar 100% do PIB no ano que vem. Então, o FMI projeta a dívida pública brasileira 96,5% do PIB em 2026 e 100% no ano que vem. E vai escalando, vai subindo até 106,5% em 2031. O FMI enfatiza que a metodologia deles inclui toda a dívida emitida.
Diferente dos cálculos do Banco Central, que registram 78,6%, onde fala que só a dívida que está com o mercado. Eles pegam toda a dívida emitida. De qualquer forma, é muita dívida e a gente vai pagar essa conta. Como que a gente paga essa conta? De duas formas. A gente paga com inflação, então você ganha a mesma coisa, só que à medida que o tempo passa, esse tanto que você ganha compra menos coisa, então é um imposto invisível, e paga também com taxa de juros, porque para segurar a inflação, o Banco Central tem que subir os juros. E afinal, quem quer emprestar dinheiro para um país que tem 100% da dívida sendo emergente? Porque aí fala, mas e a dívida dos Estados Unidos? Bom, não dá para comparar o risco que tem no Brasil com o risco que tem do governo americano, que inclusive tem a possibilidade de imprimir dólares. De qualquer forma, a gente vai pagar com taxa de juros. É péssimo para o cenário, é péssimo para a economia e é mais um parabéns aos envolvidos que estão contratando via gastos esse ano uma inflação futura e um futuro não tão próspero para nosso querido país, Dani. Boa, Sami. Acabou com o feriadão. Acabou, porque uma foi antes. Quer fazer um break? O Sami continua? O Delari vai dar algumas dicas de economia hoje. Vai. Faz um break? O Emílio já foi, como já gastar fazer um menos na break. balada. Boa, fazer um break pro nosso Reginaldão, pra nossa audiência querida, e daqui a pouco a gente tá de volta na programação da Jovem Pan. Daqui a pouco o nosso herói, mas o Sami tem mais um. Mais uma? Mais uma, não. Não, Mais acabou. uma? Fuzil, Acabou. gente. O fuzil Vamos tá para querendo o- entrar. Eu queria dar mais uma. Você mas queria não dar vai mais dar. uma, Não vai Sami? dar. Você sempre, quando você quer faz dar mais tempo uma, que te não consegue. rompem, Não né? consegue. Não consegue. É Não impressionante. consegue, Já que o Sami não vai dar mais uma, nós temos o herói do Brasil, diretamente das ruas de São Paulo. Hoje ele traz uma pauta fantástica sobre o Banco Master, o nosso homem da Copa, Fuzil, o herói do Brasil. Você tá lindo, hein, Fuzil? Ah, mano.